Glória a Deus, bom dia, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Hoje é quinta-feira, um dia frio, mas o Espírito Santo aquece a gente, não é verdade? Deixa eu ser profeta de Deus na sua vida logo nessa manhã. Já peço que você, antes de mais nada, já clica aqui na mãozinha para cima, deixa o teu joinha, para o YouTube poder ampliar o alcance dessa live. E quero que você escreva assim nos comentários: Deus proteja a minha vida. Você vai escrever isso 3 vezes, representando Pai, Filho e Espírito Santo. Então escreva a primeira vez: Deus proteja a minha vida. Escreveu a primeira vez? Envia. Agora escreva a segunda vez: Deus proteja a minha vida. Escreveu a segunda vez? Envia de novo. Agora escreva a terceira vez: Deus proteja a minha vida. Escreveu a terceira vez? Envia aí mais uma vez, em nome de Jesus. Bom? Escreveu? Vamos lá. Mais uma quebra de ciclo que a gente precisa fazer. E quando se fala de quebra de ciclo, se fala de quebrar coisas repetidas, né? Você vê que tem muita coisa que se repete na vida da gente. Às vezes a pessoa está num relacionamento ruim, ela sai daquele relacionamento, entra num outro relacionamento e aquele outro fica tão ruim quanto o primeiro que ela teve, ou até pior. Às vezes a pessoa está trabalhando num lugar e está ruim para ela aquele emprego e ela consegue um outro emprego que às vezes fica pior do que aquele. São ciclos repetitivos e esses ciclos espirituais são sinais do mundo espiritual que muitas das vezes você está vivendo debaixo de uma inveja muito grande e você ainda não conseguiu entender isso. Você ainda não conseguiu enxergar isso. E a inveja, a pessoa que é invejosa, né? Às vezes ela não inveja a tua roupa, o seu casaco, a sua barba, no meu caso, no casaco, barba, o dente, o cabelo, não. Ela inveja quem você é. E esse é o pior tipo de inveja, sabe? Porque quando a pessoa inveja um carro, uma casa, o marido, a esposa, sei, talvez isso motive ela a querer encontrar algo semelhante ao que você tem. Mas quando a pessoa inveja quem você é, aí ela só quer destruir você, porque ela nunca vai ser você. Ninguém nunca vai ser você. Ninguém nunca, escuta o que eu falo pra você, ninguém nunca vai conseguir ser você. Porque você, Deus só fez você mesmo, não tem outra pessoa, né? E a pessoa, quando lança esse peso de inveja sobre a gente, e quando a gente está debaixo, né? Quando a gente não está debaixo de uma proteção espiritual, quando existem brechas espirituais na vida da gente, aí acaba que a gente começa a viver ciclos espirituais na nossa vida. E às vezes esses ciclos acabam confundindo a gente não sabe nem o que fazer. Bom, a Bíblia vai contar a história de uma mulher hemorrágica, né? Ela estava há muitos anos sofrendo com hemorragia e, segundo a Bíblia, ela gastou todo o dinheiro que tinha procurando a cura e mesmo assim não encontrou a cura daquela hemorragia, né? Até que ela chega até Jesus. E em Jesus, aquele ciclo que já se repetia há muitos anos foi desfeito. E ela então foi livre daquela hemorragia. Porém, o que me chama a atenção nela é que ela nunca desistiu de encontrar a solução. Tem muita gente que no lugar dela teria se conformado. Ah, isso que Deus quer para mim mesmo. É o meu karma, é a minha cruz. Ah, quando Deus quiser, Ele muda. Não, ela não pensou isso. Ela pensou o seguinte: Deus já quer, eu que não estou encontrando ainda uma mudança. E é assim que eu penso, sabe? Deus quer você feliz, você só não encontrou felicidade ainda. Deus quer que o seu marido volte, você só não encontrou um meio disso acontecer. Deus quer que a tua esposa volte, você só não encontrou um meio disso acontecer. Deus quer que você seja curado, a medicina só não encontrou a cura ainda. Deus quer o teu filho liberto, você só não encontrou um meio disso acontecer. Porém, Deus já quer. Mas não adianta Deus querer e a gente parado em casa. Não adianta Deus querer e eu dormindo lá na minha cama confortável, acordando 8, 9 da manhã. Não adianta Deus querer. Já que Deus quer e eu prego que Deus quer, então eu vim para o monte. Eu estou no monte, provando para Deus que eu creio que Ele realmente quer. Porque quem crê realmente em Deus, toma atitude. Quem crê realmente em Deus, age. Quem crê realmente em Deus, não fica esperando as coisas acontecerem.
E às vezes o maior erro das pessoas é esse, é esperar acontecer. Aquela mulher hemorrágica não, ela foi ali, ela foi aqui, ela foi em tudo quanto é lugar onde diziam para ela que ela poderia ser curada. Ela tentou, ela não conseguiu, mas ela tentou. E às vezes você já desistiu, Eu sempre uso um termo, né? Eu não tento nada, eu consigo, porque tentar é na sorte. E eu não uso a sorte, eu uso a fé. Eu vivo a fé. Quem vive pela fé não tenta, quem vive pela fé consegue. Pode demorar, pode dar trabalho, pode cansar, mas quem vive pela fé não tenta, consegue. E é isso que você tem que colocar na tua cabeça. Você tem que parar de tentar as coisas, você tem que fazer acontecer. Aquela mulher hemorrágica fez acontecer. Saiu de casa, foi até Jesus. Ela não podia andar com hemorragia no meio das pessoas. Se ela fosse pega na hemorragia, ela seria apedrejada. Ela não podia tocar num homem sem consentimento do homem. Ela tocou, ela foi disfarçada como se ela fosse homem. Mas ela tocou. Ela fez a parte dela. E aí o milagre aconteceu. Ela se arriscou. Ela pagou o preço. Ela pagou para ver. Tem muita gente que busca a Deus, ora a Deus, mas é pessoa medrosa, que tem medo de tomar atitude, tem medo de agir, tem medo de perder. Se você tem medo de perder é porque você não confia em Deus. Se você tem medo de perder é porque a tua fé não está em Deus, tua fé está em você, está na sua capacidade. Porque Deus perde o quê? O que Deus perde? Me mostra na Bíblia onde é que foi que Deus perdeu. Me mostra na Bíblia. Não tem um trecho na Bíblia que Deus perdeu, porque Deus não perde. Deus não perde. E as pessoas que serviam a Deus na Bíblia e perderam alguma coisa, perderam porque deram brecha para o inimigo. Quando a brecha foi fechada, elas conquistaram, elas venceram. E é assim que vai acontecer na tua vida. Você vai vencer. Você vai dar a volta por cima. Essa manhã de quinta-feira, para mim, é uma manhã diferenciada. Porque eu creio que tem promessas que já estão se cumprindo sobre as nossas vidas. Você crê assim também? Então vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, aqui no monte. E eu peço que nessa manhã de quinta-feira o Senhor venha enviar os teus anjos ao encontro de cada pessoa que ora comigo agora, de cada pessoa que passar por esse canal no dia de hoje, de cada pessoa que passar por esse vídeo no dia de hoje. Senhor, penetra com o teu poder, Pai. Tira todo medo. Tira todo o espírito de covardia, Senhor. Coloca espírito de guerra, espírito aguerrido, espírito de fé, Senhor, para que essa pessoa consiga superar todo esse período de dificuldade que está sendo vivido. Senhor, que esses ciclos sejam quebrados, que esses ciclos sejam desfeitos. Eu determino pela minha fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém? Mesmo que você não tenha fé, eu determino pela minha fé. E vai acontecer. Se você crê, não esquece. Já clica aqui na mãozinha para cima, deixa o teu joinha. Envia esse vídeo, essa oração para alguém que você conhece, precisa ouvir essa palavra, essa oração no dia de hoje, tá? Ao meio-dia eu retorno aqui do monte. Deus te abençoe.